vamos ter o estudo de mais uma parte do capítulo 11 do Livro dos Espíritos, Lei de Justiça, Amor e Caridade. E para começar, vamos aqui parafrasear uma frase do Vendedor de Sonhos de Augusto Cury. Com uma pergunta para vocês. Eu posso te oferecer uma vírgula para que você possa continuar escrevendo a sua história, mesmo que o mundo esteja desmoronando em sua cabeça? Posso? Bom, então vamos lá. Pessoal do chat, e aí, tudo bem? Estou vendo vocês aqui, hein? Estou só de olho, tá? Obrigado pela presença. Bom, gente, vamos então dar continuidade à reflexão. Lá numa historinha no livro do Richard Simonetti, né, que já desencarnou. Eu não lembro se o livro é Encontros e Desencontros. Acho que é, mas não tenho certeza. Mas nessa historinha do Richard Simonetti, nós temos um casal que, ao sair do cinema, no começo da noite, uma noite fria, encontrou um senhor na calçada, perto de uma loja, ali na rua, né, ao relento. Então, esse casal, o que ele fez? Ele abordou o senhor, descobriu que o senhor estava meio desorientado, meio perdido. O senhor falou para eles que precisava, né, chegar a um lugar, mas não lembrava qual. Enfim, o casal tentou ajudar. O casal fez de tudo. No final das contas, eles conseguiram contactar um albergue onde havia vaga para esse senhor. Pelo menos passar a noite, né, naquela noite fria. Só que tinha um problema. O casal não tinha, o albergue, desculpa, não tinha, tinha vaga, mas não tinha como pegar o idoso lá na rua. E aí o casal pensou e falou, bom, nós fizemos a nossa parte. E por fim, eles foram embora. Daí, na nossa reflexão, nós pensamos, né, qual a culpa que teve esse casal? A culpa que teve o albergue? Ou o casal não teve culpa, teve parcela de responsabilidade? Por quê? Porque no final, né, da noite, logo assim que chegou a manhã, esse idoso foi encontrado morto na praça. Né? Então vamos ficar aí refletindo sobre nossas culpas, sobre nossas parcelas de responsabilidade e não esquecendo da vida. Desta forma, vamos pedir para que hoje nós possamos ter um bom estudo. Tá? Vamos pedir também ajuda a Jesus, já que estamos no mês de maio, também a Mãe Santíssima, esse mês das mães. Vamos pedir por todas as vítimas dessa pandemia, desse problema. Vamos pedir pelas famílias dessas vítimas e vamos pedir por todos nós que estamos vivendo isso. Tem uma série de questões, tem ansiedade e uma série de coisas. Mas não vamos pedir a resolução disso. Vamos pedir, ao invés disso, que tenhamos fé. Vamos pedir resignação, vamos pedir coragem e vamos pedir para aprender com todo esse momento. Que isso, com certeza, vai passar. Este mundo está passando por isso porque vai sofrer uma melhora. A humanidade vai melhorar após tudo isso. De uma forma ou de outra, vai melhorar. Bom, gente, então vamos lá, né? Hoje, como nós falamos, nós vamos estudar do capítulo 11, um assunto do capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, mais especificamente direito à propriedade e roubo, lá das questões 880 a 885 do Livro dos Espíritos. Lembro a todos que estamos realizando o estudo do Livro dos Espíritos, tá bom? E sendo assim, eu sempre que possível vou citar, como citei, a fonte dos livros ou dos autores, ou
o número das questões, até para ajudar, né, a quem está assistindo para poder pesquisar também e se aprofundar nos estudos. Tá? Assim nós estamos estudando, estamos aprendendo juntos, tá bom? Para pôr em prática até. E assim temos o primeiro de todos os direitos naturais, já entrando no assunto, que é o de viver. O direito à vida. É respeitar a saúde e as opiniões, faz parte também, é direito à vida. Não podemos atentar contra a vida, contra a saúde, as opiniões, né, a liberdade do outro se expressar, o sossego, e nem fazer algo que possa comprometer a existência. Desculpa que eu estava olhando para outra câmera, tá? Principalmente a existência corpórea. Bom, gente? Bom, vou deixar vocês um pouquinho com um quadrinho aqui. Jesus nos aconselhou a sermos brandos e pacíficos, mas somos apenas assim para quem nos agrada, né? Basta nos contrariar ou mesmo algo sair da normalidade. Logo demonstramos o quão raivosos, impacientes, primitivos e egoístas ainda somos. Se alguém nos contraria, declara que possui ideia, religião diferente da nossa, aí no mínimo já causa um desconforto. E pode chegar até a uma violência, uma briga. Bom, e tem gente que ainda diz que não vai mudar, mesmo diante disso aí. Nós é que temos que nos acostumar, então, com o jeito da pessoa. É aquela famosa crise de Gabriela, né? Você já conhece, até a música. Né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, esse é o problema, gente. Pessoal, você me conheceu assim, eu sou assim, eu não vou mudar, não tem jeito. Bom, vamos refletir, tá bom? Precisamos mudar, gente. Se for bom comigo, serei com você. Assim que nós vivemos. Caso contrário, o bicho pega, né? Mas não deveria ser assim, tá bom? Então, historicamente, fazemos oferendas e promessas para os deuses, divindades, entidades e até com Deus. Tem gente que ainda, né? Ou seja, nós ainda pede coisas para Deus, como barganha. Tem gente, ou seja, não adianta, cara. Não adianta terceirizar nossas responsabilidades, tá? Deus não quer esse tipo de relação. Ele não está no céu, mas sim dentro de cada um de nós. Quantas pessoas ainda se iludem com status, com dinheiro, beleza e fama? E ainda pedem essas coisas a Deus. Né? Buscamos essas coisas pensando que nos trarão felicidades para a vida toda. Buscamos essas qualidades até em companheiros, companheiras, né? Com quem nós escolhemos para viver nossa vida, passar a vida juntos. Por um tempo até dá, mas por quanto tempo? Quanto tempo isso vai durar? Vamos pensar sobre isso. Por quanto tempo isso vai durar? Quantas mães, gente, deixam de criar seus filhos para o mundo e sim para atender suas próprias expectativas? Os filhos vão realizar seus sonhos. Tá? Buscamos o dar e receber o tempo todo. Tá? E sempre nos achamos cobradores de algo e de alguém. Amamos, mas queremos ser amados. Tá bom? Confiamos, mas queremos confiança em troca. E por aí vai. Com isso, as pessoas nunca estão satisfeitas com a vida que têm. Nesse caminho, vão causando em suas vítimas o quê? Vão roubando suas vítimas, né? Vão roubando alegrias. E aí, vão causando tristezas, decepções, frustrações. E isso, gente, gera ansiedade, carência afetiva, depressão, síndrome do pânico e o que mais? E outras tantas doenças da alma. Não é? Olha como nós tratamos a dor. E a dor não passa. Por quê? Porque temos que mudar o nosso meio. É a questão do arrependimento.
que nós já comentamos em ensinos anteriores. A felicidade que nós buscamos nas coisas que buscamos não é o caminho correto. Por isso mesmo, Jesus, o que ele fez? Jesus, preste atenção nesse quadrinho aqui que eu vou colocar para você. Não ficam com saudade que eu vou voltar, tá bom? Jesus nos deixou um código, sim, o código de Jesus, tá? Nos ensinou a ter Deus como método. Ele nos ensinou como viver sem ilusões. Deixou a metodologia da autoinvestigação, olhar para dentro, refletir e melhorar. Método, por sinal, muito conhecido dos cristãos gnósticos da época. Olha o quadrinho agora para vocês poderem acompanhar. Pois, o que é gnose, gente? Gnose significa processo de autoconhecimento. O objetivo de perseguir a melhora interior para usar melhor nossas escolhas, ou seja, nosso livre-arbítrio. Os evangelhos gnósticos são escritos dos cristãos gnósticos primitivos, com interpretações de relatos bíblicos com viés filosófico platônico. Então, assim os evangélicos apócrifos ou gnósticos, outro nome para os evangelhos gnósticos, tá? Trazem um Jesus diferente do que conhecemos. Em oposição aos cristãos gnósticos da época, existiam os cristãos ortodoxos, que só inseriram no Novo Testamento os evangelhos de Lucas, Marcos, Mateus e João. Esses dois grupos surgiram após o primeiro século do cristianismo. Quanto aos textos, alegaram os ortodoxos, claro, que os evangelhos gnósticos promoviam falsos ensinamentos. Os ortodoxos também acusaram os gnósticos de mais uma coisa, de anexarem os nomes de cristãos famosos aos seus escritos. Pois é, vamos só reparando esses detalhes. Bom, todavia, apesar das acusações, tá? Basta observar que de Sócrates e Platão até René Descartes, a ideia era a mesma. O penso, logo existe. Não? Acompanhe o raciocínio, então. Vamos ver. E isso, então, aponta para o quê? Aponta para o pensar, o refletir, a dúvida do que e por que fizemos alguma coisa. E por que pensamos também. E assim produz o autoconhecimento, tá? Uma ideia que enxerga duas realidades. Olha só, a realidade material e a realidade espiritual. Aponta para a existência e evolução do espírito imortal. Tá bom? Vamos voltar ao quadrinho. Da mesma forma que o espiritismo, hein? Olha só. É claro que esses evangelhos, chamados de gnósticos, eles não foram incluídos por interesses, tá, dos homens poderosos da época. Imagina, gente, perder um grande instrumento em que se transformou, infelizmente, a religião, de domínio sobre as pessoas. Imagina. Pois é. Se os textos gnósticos tivessem sido incluídos, entenderíamos que não precisamos de intermediários, de nenhuma instituição, e menos ainda de uma pessoa para falar e buscar Deus por nós. Preste atenção nisso, gente. Preste atenção. Hein? Bom, é claro, que nós vamos buscar, às vezes, um aconselhamento com um espírito ou com alguma pessoa dentro da nossa religião mais experiente. Isso é diferente. Tá? E nesse desdobramento, então, vamos estudar esse autoconhecimento, tá? Em relação ao lidar com bens, inclusive os materiais. Podemos juntar, gente. Podemos, é claro que podemos. Mas seria melhor fazermos isso de forma coletiva, por exemplo, em família, através de um trabalho honesto. A exemplo de abelhas, tá? Das formigas também. O reino animal, por sinal, ele não erra. Eles agem por instinto. E nós temos instinto e inteligência. E, por vezes, agimos pior do que os animais. Pois é.
E assim, quem lembra como evoluímos da atração e repulsão lá dos minerais, passando pela sensação, né, dos vegetais, chegando aos instintos, tá, dos animais e, por fim, ao reino nominal, tendo agora adquirido o livre-arbítrio, o processo de escolha. Se acumulamos bens com um trabalho honesto, nós temos, né, o direito de defender, gente, é claro. Deus, na primeira revelação, Moisés, né, nos 10 mandamentos, disse, não roubarás. E Jesus, segundo a revelação, que nos trouxe amor, o que ele diz? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas também foi dito na primeira revelação, né, 10 mandamentos, Moisés, né, dito por Deus, não matarás. Então vamos acrescentar isso a essa ideia. Então você pode defender. Claro que sim, né, a sua propriedade que você conquistou. Mas há um limite para isso. Você não pode tirar de ninguém, tá? Principalmente a vida. Se alguém te rouba e você mata, você também está roubando algo. Nesse caso, está roubando a vida. Olha só. Você está roubando, nesse caso, a vida. Tá? Mas vamos refletir com isso com um pouco mais de abrangência. Vamos ampliar nossa sensibilidade e nosso conhecimento. Quando alguém mata, além de roubar a vida, também está roubando a mãe de alguém, o pai, o irmão, o companheiro, o filho e assim por diante. Assim, tanto não roubarás quanto o não matarás, se pararmos para pensar, possui uma vastíssima amplitude. E indo além do não roubarás e do não matarás, vamos ampliar agora nosso conhecimento, nossa sensibilidade. Tá? Se prejudicamos alguém de qualquer forma, estaremos tirando, ou seja, roubando o sossego, expectativas, sonhos, amores, ideais, né? Através, gente, dos nossos gestos de egoísmo diário, que a gente às vezes nem percebe. Pensem nos abandonos afetivos que cometemos até acharmos alguém para dividir nossa vida. Pensem o quanto humilhamos muitos com o nosso jeito, tentando impor nosso ponto de vista. Precisamos enxergar para perceber. Vamos ampliar o nosso conhecimento, vamos ampliar nossa percepção, nossa sensibilidade. Vamos refletir, como nos trouxe Jesus apontado pelos gnósticos. Tá? Isso possui, é claro, uma abrangência enorme. Aliás, a justiça humana ainda não enxerga com essa amplitude. Ainda não. Mas a divina, gente, essa enxerga sim. E quantas vezes, por nosso orgulho e nossa vaidade, de maneira egoísta, transformamos um amigo em inimigo, hein? Às vezes por bobeira, hein? Por vaidade, né? Não podemos esquecer de amar os nossos inimigos, hein? Isso também foi ensinado por Jesus. Ele nos trouxe o amor, a segunda revelação. A novidade dele foi essa, em relação aos 10 mandamentos, a primeira revelação, Moisés. Presta atenção nisso, gente. Muitos desafetos de hoje, e olha, pior ainda, hein? Espíritos obsessores que hoje nos perseguem, que causam uma série de problemas para nós. Já foram nossos familiares queridos, amigos e amores dessas e de outras vidas. Alguém que um dia nos amou, alguém que confiou em nós e que nós confiamos, alguém que acreditou. Gente, vamos prestar bem atenção numa coisa. Um passado de más escolhas, tá? Nos trará um presente de sofrimento. Um passado de más escolhas nos trará um presente de sofrimento. Entendemos isso? Bom, desta forma, nós vamos agora falar um pouco do que Paulo nos deixou. Quem se lembra do que disse o apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios? Ele disse, tudo posso, mas nem tudo me convém.
Isso é bem profundo. Vamos analisar isso agora sobre a luz dos conhecimentos do professor Mário Sérgio Cortella. Temos que, no defender dos bens, das concepções, do orgulho, dos sentimentos, precisamos olhar para a ética como o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes verdades da vida. Quero, eu o posso e o devo. Bom? Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. Nem tudo que eu devo, eu quero. Tá bom? Vamos pensar muito bem nisso. Resolvemos essa questão através, então, de bom senso, tá bom? Nós precisamos desenvolver esse bom senso. Ele não nasce pronto e, através do nosso processo de escolha, do nosso livre-arbítrio, nós vamos desenvolver, tá? Vamos aprender. É uma questão de desenvolver esse processo de escolha mesmo, tá? É nosso livre-arbítrio. Assim, o professor Mário Sérgio Cortella, o que ele diz? Ele conclui que se você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é, ao mesmo tempo, o que você pode e o que você deve. Prestaram atenção? Então vamos repetir. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é, ao mesmo tempo, o que você pode e o que você deve. Parece fácil, não parece? Mas não, gente. Porque isso inclui o quê? Combater nosso orgulho, combater nosso egoísmo, combater vaidade. Descer do pedestal, gente. Mudar aquela concepção daquele tipo de busca da felicidade, né, daqueles valores, tá? Isso requer humildade, requer o querer acertar, requer o querer fazer bem, tá bom? Então requer isso. E assim, são esses, né, os verbos que ajudam a resolver grandes questões da vida: querer, poder e dever. Faça isso, gente. Faça. Mesmo se você não acredita nas vidas sucessivas, na imortalidade da alma, tá? Essa alma, né? Esse espírito que vive em vários corpos em sucessivas vidas, tá? Faça isso se você, pelo menos, deseja ter paz de consciência, noites bem dormidas, tá bom? Então que façamos o melhor, esperando o pior, aceitando o que vier, viu? Esse é um ditado budista. Façamos o melhor, esperando o pior, aceitando o que vier. De acordo, né, como eu falei para vocês, é um ditado budista. Mas como homens insaciáveis vão praticar esses verbos? Querer, poder e dever. Como? É preciso o quê? Parar com essa busca da satisfação do ter, da conquista, tá? O segredo do sucesso é aquilo que o dinheiro não pode comprar, tá? Citando de novo o vendedor de sonhos. Toda propriedade é legítima se for adquirida pelo trabalho, tá? Sem roubos, sem lesar ninguém, sem enganar ninguém, sem trair ninguém. Isso significa ser legítimo, tá? Com o esforço do seu trabalho, tá? Com o suor do seu rosto. Se você tomar algo, gente, isso nunca será seu de verdade. Assim como toda relação, né, seja ela familiar, conjugal, de amizade, precisa ser construída com sinceridade. Não se deve fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos. Ou seja, é aquela questão do bem retributivo. É um princípio ético básico. Tá? O que não gosto para mim, eu não devo fazer ao outro. Bom, devemos lembrar que a cada um segundo suas obras, e outra máxima também do Cristo: fora da caridade não há salvação.
Fora da caridade, não há salvação. Tá? Bom, é preciso então, mencionar que não há problema em ter riqueza. Todos nós podemos, mas precisamos também o quê? Ajudar quem precisa. Tá? Sem egoísmo, sempre sem egoísmo. Devemos usar para o bem, para o progresso, gerar empregos, novas tecnologias, auxiliar a sociedade, gente. Tá bom? Devemos ter compaixão. É preciso desenvolver a compaixão. E o que é essa compaixão? Tá? Essa compaixão é o quê? É a capacidade de se mobilizar com a dor do outro e fazer algo de bom para ele, para esse outro. Ter compaixão, gente, é querer melhorar a vida do outro. Podemos adquirir bens de maneira ilimitada, tudo bem. Mas nós, infelizmente, temos essas dificuldades para lidar com a riqueza, com os bens materiais, porque nós vivemos, infelizmente, gente, já está ficando fora de moda, vocês vão ver. Vivemos, infelizmente, num tempo em que os valores estão sedimentados sob crenças relacionadas à futilidade, ao egoísmo. Muitos ainda estão escravizados à matéria, através do valor que dão às marcas, aos rótulos, a um fetiche de consumo. Muitas pessoas acreditam que se não possuem determinados status, questões como status, poder, beleza, fama, não serão felizes. Aí no meio disso vem doença, no meio disso vem falecimento, no meio disso se perde a riqueza, se perde o status, né? E aí vai tudo embora, né? Porque isso aí não é imutável. Felicidade, gente, então é o quê? Felicidade é ter paz, é ter consciência tranquila, mesmo que outros nos julguem através de fofocas ou de julgamentos superficiais, tá? É importante mencionar isso. O culto à matéria está com seus dias contados. Já falei isso, hein? Acabei de falar. Por quê? A transição planetária está no auge aqui no nosso planeta. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo, né? Crises, pandemias. E ela está pedindo passagem para o quê? Para a era do espírito. Mas nós estamos cultuando a matéria, gente. E agora nós estamos o quê? O nosso planeta está evoluindo para o espírito. É necessário que a humanidade evolua para o espírito. Pare de cultuar a matéria. É preciso acompanhar, então, esse processo. Não valorize o trivial e nem despreze o essencial. Ok? Por favor. Tá bom? Então, o que vamos fazer? Para alguns, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes ocorreu de uma maneira diferente do que é contado. Tá? Deixa eu contar esse segredo para vocês. Tá? Vai deixar de ser segredo agora. Jesus não multiplicou pães e peixes sozinho. Não multiplicou. Entendeu, galera aí do chat, o pessoal que está me assistindo? Ele podia, até fazer com seus poderes, mas nele não fez isso. Mas ele fez o quê? Ele fez com que todos seguissem o seu exemplo. Ele dividiu em partes menores o pão e o peixe que os apóstolos levaram. E toda a multidão em volta fez o quê? O mesmo, gente. O exemplo dele fez a multidão fazer isso. Então, o grande milagre de Jesus não foi multiplicar o pão e o peixe. Poderes, não é? Já repeti, não que ele não pudesse. Podia e muito mais. E pode. Mas ele fez o que sim, que fazer a multidão dividir. Tá bom? Conduzindo a um processo de reflexão e descoberta de valores. Olha só que profundo. Tá? Então, o que nós temos? Ele atingiu o coração das pessoas e as estimulou a dividir o que elas traziam para comer. Dividir com quem estava do lado. Precisamos muito disso hoje, gente. Esse é Jesus, tá? Aquele que reflete para nós a inteligência divina. É o Espírito superior que, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando a Terra se desprendeu do Sol, ele já era o Espírito responsável por esse desprendimento.
né? Já estava nas mãos dele a formação do nosso planeta Terra. Então, ele fez o quê? Está há milhões de anos na nossa frente, né, em termos de evolução, moral, conhecimento, tudo. Jesus é um espírito superior que está entre nós e coordena a Terra e mais 3 planetas, pelo menos. Um primitivo, um de provas e expiações, que é a Terra, outro de regeneração e um outro mundo superior. Tá? Assim, mas esse é um assunto para outra conversa. Assim como os raios do Sol estão em todo lugar, a aura de Cristo, Jesus, nos atinge a todos. Tamanho é seu magnetismo espiritual. Quando vamos começar, então, gente, a praticar o código de Jesus, né? Esse autoconhecimento, quando precisamos viver a arte de viver Jesus. Precisamos praticar a arte de viver Jesus. Bom? E assim, infelizmente, chegamos aqui ao final de mais um estudo nosso, né, de mais uma live. Mas esse vídeo vai ficar para que vocês possam rever. Tá bom? Agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria, Mãe Santíssima, a espiritualidade maior e aos mentores por mais um estudo. E a vocês também, tá? Que estão aqui assistindo. Feliz mês das mães para todas as mamães. Para você também, mãe. Na próxima semana, comemoraremos o aniversário da nossa casa espírita. Hein? Olha que surpresa boa. Né? E vai ser a semana toda. Tá? Mas vamos continuar a ter aí os nossos estudos, nossas palestras segundas e quinta. Bom? Obrigado pela companhia e pela atenção. Pessoal do chat, tchau, hein? Tô vendo vocês aí o tempo todo, tá? Assistam aos vídeos do nosso canal todas as segundas e quintas com início o quê? Às 18h30, tá? E não deixe de se inscrever no nosso canal BPM, nos dê essa força, tá? E assim, como também não esqueça de apertar lá o like, né, para curtir os nossos vídeos. Isso ajuda o nosso canal, tá? Porque o YouTube ele tem aí um sistema, um algoritmo, né? E nós podemos continuar aqui divulgando boas mensagens, divulgando bons estudos, tá? E compartilhando o conhecimento, certo? Então, boa noite, bom final de semana, gente. Boa semana das mães, né? O bom mês das mães, tá? Até a próxima quinta-feira, às 18h30, tá bom? Até a próxima quinta-feira e fiquem com Deus, tá? Tchau, tá bom? Obrigado pela presença, obrigado pela inscrição no canal, obrigado pelos likes, tá bom, gente? Muito obrigado, tá? E assim, vamos escutar mais um pouquinho a nossa música aqui. De vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar